Olá, meu nome é Marcos Brito e esse é o canal Parlatório do Fim Eventos Finais. Estamos aqui em 27 de agosto de 2020 e 30 de Ave de 5.782 do calendário judaico para estudar mais uma Parashá. Parashá que quer dizer porção. Porção de quê? Uma porção da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, ou os 5 livros de Moisés. A cada semana nós estudamos uma porção, de maneira que no curso de um ano estudamos toda a Torá, sábado a sábado, um pouco mais. A porção de hoje, ou a Parashá de hoje, é Re'ev, que quer dizer ver. Re'ev, que quer dizer ver. Vamos a Parashá. A Parashá continua, Moisés falando e enumerando quais são os animais que são kasher. Kasher é uma palavra hebraica para propício. Propício para quê? Para comer. Por isso nós comemos as carnes de vaca, comemos o frango, comemos ovelha e alguns outros animais, alguns peixes, mas tem coisa que nós não podemos comer, que não devemos comer. Não devemos comer ou porque tem peçonha, não devemos comer porque são imundos e podem trazer parasitas, não devemos comer porque não tem a higiene perfeita para isso. Então ele começa a definir quais são os animais que são kasher, ou seja, próprio para alimentação, próprio para comer. Então isso a gente entende uma coisa bem interessante, o cuidado de Deus até em leis sanitárias, né? É o cuidado de Deus até em leis sanitárias, porque comendo uma comida ou um animal que não é para se comer em função de alguma característica do animal que seja impróprio para comer, o pessoal ou os israelitas poderiam ser vítimas de alguma infecção estomacal, de alguma coisa que pudesse até levá-los à morte. Então Deus se prepara, cuida até disso. Então a gente vê, quando a gente vai a Israel, a gente acha uma coisa interessante, porque isso é de ponta a ponta. Em Israel você encontra em todos os restaurantes a comida que é kasher. Por quê? Porque o povo lá, o israelita, o judeu, eles levam ainda hoje essa questão da alimentação e de muitas outras coisas entre kasher e não kasher. Aquilo que é próprio é aquilo que não é próprio. Para você ter uma ideia, lá existem McDonald's, mas existem dois tipos de McDonald's. Existe um McDonald's com a bandeira vermelha, que é igual daqui, que ali tem tudo, tem carne, queijo, todos os sanduíches, né? E tem um McDonald's que ao invés de vermelho, ele é um azul claro, a bandeira do azul claro. Esse McDonald's do azul claro é um McDonald's com comida kasher. Por quê? Porque se entende que carne e leite não podem ser comidos juntos e algumas outras situações. Então, esse McDonald's, ele prepara a comida kasher para que todo judeu possa comer. E por que ele faz isso? A população em massa judia. Então, se ele for fazer McDonald's apenas para quem é de fora, ele perde toda uma população judia que poderia estar comendo a comida do McDonald's. Então, você vê que até hoje, essas leis, eles preservam essa lei, porque foi uma diretiva de Deus e Moisés ensinou, muito bem ensinado. Tanto é que Moisés, para os judeus, é tido como o maior profeta de todos os tempos, o maior tzadik, ou seja, o maior justo. Vamos ao próximo e último bloco. A Parashá continua com um direcionamento, né, uma orientação de algo que seria muito bom, não só para Israel, mas para todo o mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, é claro. Então eles têm o Shemitah, né, que é uma orientação que é dada para que a cada 7 anos todas as dívidas fossem canceladas.
todas as dívidas. Se você tem dívidas e essas dívidas chegou em 7 anos de dívidas, tem pessoas que tinham dívidas que ia 7 anos e até mais, né? E essas dívidas eram canceladas, elas não eram negociadas, elas eram canceladas e a pessoa vivia como se tivesse mais dívidas, né? Então eles têm isso até a questão de hoje, o Shemitah, onde após 7 anos todas as dívidas são canceladas, não importa o tamanho ou o vulto da dívida ou qual é o objeto, se é dinheiro, se é uma propriedade, não importa. Passou de 7 anos, isso é cancelado, não tem mais. E uma outra coisa interessante também, e aí para finalizar esse módulo, é que nessa paraxá também Moisés orienta aos israelitas as 3 festas principais onde haveria peregrinação, ou seja, em todo Israel, quando tivesse essas festas iriam fazer com que as pessoas fossem para Jerusalém para festejar essas festas. Então, há uma orientação de Moisés para que se festeje essas 3 festas em Jerusalém. E quais são essas 3 festas? A primeira é Pêssar, que é a Páscoa, a segunda é Shavuot, que é Pentecostes, e a terceira Sukkot, que é Tabernáculo. Então, nessas 3 festas que acontecem anualmente, todo israelita, todo judeu, eles vão para Israel, vão para Jerusalém festejar essas 3 festas. E é por isso também que nós festejamos essas festas, porque nós entendemos que Jesus também festejou essas festas. Paulo festejava essas festas. Jesus esteve na festa de Páscoa, onde ele mesmo foi o cordeiro. Jesus esteve na festa de Pães Asmos, onde ele mesmo foi o pão. Jesus esteve na festa do tabernáculo. Jesus esteve em todas as festas. Ele cumpriu todas as festas. Ele mesmo disse: eu não vim aqui para desfazer ou para exterminar, eu vim aqui para cumprir as leis. E essa era uma lei. O apóstolo Paulo também, o próprio Jesus, todo Shabat, ele estava na sinagoga. E ainda tem uma expressão bem interessante, como era de costume. O apóstolo Paulo também, a mesma expressão. E o apóstolo Paulo estava, ou se encontrou, ou foi para a sinagoga no dia de sábado, como era de costume. Então, era de costume de Jesus, dos discípulos, de Paulo, de todos eles irem à sinagoga, festejarem as festas. É por isso que nós festejamos. É por isso que eu festejo essas festas, todas elas, não apenas essas, mas todas as 7 festas do Senhor que está lá em Êxodo capítulo 23. Então, essas 7 festas são comemoradas, inclusive por nós, porque Jesus comemorou todas as 7 festas. Uma outra coisa também é que essas festas, essas 3 festas, são as únicas das 7 festas que eles precisavam migrar. Por esse motivo é que Jesus, quando pequeno, foi para o templo, porque havia a festa da Páscoa, onde Jesus foi para o templo pequeno e lá na volta os pais não viram ele, que tinha ficado no templo. Quando eles voltaram, encontraram Jesus no templo, ensinando aos fariseus e todos que estavam ali. Então, celebrar as festas, essas 7 festas e essas 3 também, está no templo no sábado, como o Senhor Jesus esteve, como os apóstolos esteve, porque se é errado para mim, é errado para eles também. Então, como não é errado para eles, também é para mim, porque Jesus é um filtro hermenêutico. O que eu tenho que entender é o que significa cada festa para mim, para que eu possa cumpri-las. Isso vai ser o ponto de um outro vídeo, que eu devo fazer um vídeo extra a respeito disso. Shalom, Shavuot Tov. Paz seja com todos. Shavuot Tov quer dizer boa semana. Boa semana e até o próximo Deus, se Deus assim, até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus.